E a tarefa que eu tenho aqui hoje é de desenvolver o capítulo 11. Quem tiver o livro depois aí, que quiser dar uma lida, isso aqui é uma edição que não é a mais nova, mas muda só a capa, o conteúdo é o mesmo. Talvez a pessoa está com algum diferente e estranho. Jesus no Lar, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. São reuniões ali que aconteciam, né, na casa de Simão Pedro e que a gente hoje tem a possibilidade de acessar esse conteúdo, graças então à mediunidade do nosso querido Chico. E o capítulo 11 tem um título até curioso. A gente vai perceber que ao longo da mensagem tem assim até uma certa pitada de humor. Não é nada assim escancarado, mas é uma certa decepção ou uma certa desilusão daquele que era considerado por muitos, e ele próprio se considerava, uma espécie de santo. Então, meus amigos, o capítulo inicia dizendo: iniciara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre, Jesus, narrou com significativo tom de voz. Então, aqui, só para a gente explicar, essas reuniões que aconteciam na casa de Simão, às vezes elas partiam para um tipo de assunto, para outro tipo de assunto, e Jesus sempre ali atento ao que os discípulos conversavam, e ele, para esclarecer alguma dúvida ou para ilustrar algum questionamento, Jesus contava uma história, contava uma espécie de parábola, sempre, obviamente, trazendo um ensino moral valiosíssimo, como nós veremos no final da mensagem. Então, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos aqui, não por mim, mas pela história de Jesus. Conta o mestre, então: um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Vamos fazer uma pausa aqui para ilustrar um pouco. Então, um indivíduo, né, que tinha ali um certo respeito na sua sociedade, ele resolve se isolar numa gruta. Está lá no meio da floresta, para fazer o quê? Servir a Deus. Olha só. Ele vai servir a Deus isolado no meio de uma floresta. A gente começa a perceber que a coisa aqui não vai terminar bem. E ele acreditava, então, o povo, né, imaginava tratar-se de um santo Messias. E se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Então, qualquer negócio que a pessoa tinha para fazer, ela ia lá e buscava o auxílio deste que estava isolado na floresta. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Gente, aqui é preciso atentar às palavras, aos termos, aos verbos, porque elas são importantes nesse momento. Então, quando ele olha aqui, ele começa a ficar encantado com a adoração que as pessoas tinham em relação a ele. E aí ele começou a fazer o quê? Já que todo mundo ia buscar nele orientações, direcionamentos, ele começou a situar os outros baseado no seu modo de ser. Então era do tipo assim: eu já me considero no paraíso, no céu. Então façam como eu para que vocês também possam garantir o seu espaço lá no futuro. Então perceberam aqui que era alguém quase que um ser especial, idolatrado, cujas orientações impactavam nas pessoas. E aí, nós observaremos Jesus colocando, para ilustrar, 4 pedidos de orientação, ou 4 situações e 4 sentenças. Disse Jesus: se um homem
ativo e de boa fé, lhe trazia a apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava, escandalizado. Olha a palavra forte. Então chegava alguém ativo e de boa fé, alguém bem intencionado, com algum plano. Quando fala aqui plano de serviço comercial, eu já imaginei um planejamento, um plano de negócios, né? Alguém que quer começar um negócio, alguém que quer abrir a sua empresa, alguém que está bem intencionado, querendo serviço de alguma forma, querendo ser dono do próprio negócio. E aí, este, considerado santo, este dito Messias, ponderava escandalizado. Não era uma ponderação tranquila, serena, era escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Então, ele já condenava: olha, você não será salvo se for para o comércio. Você não será salvo se ir para essa atividade comercial. E fazia o convite: venha orar e esquecer a cobiça. Poxa, mas será que ele tinha certeza que a intenção daquele homem era a cobiça? Era apenas o lucro correndo nas suas veias? Era uma ambição criminosa? Será que era isso? Mas se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate, a carne está submetendo o seu espírito, isto é luxúria. E aí o convite final: venha orar e consumir o pecado. Essa aqui, eu vou até fazer uma pausa aqui, só reforçando ali os termos, né? Um jovem pedindo opinião sobre o casamento e aquele que era tido como um santo clama aflito. Não era qualquer clamor, era de maneira aflitiva ali, que é um disparate. E aí convida a oração para que o jovem consumisse na oração o pecado. É aquela velha ideia construída ao longo dos séculos, às vezes, para não dizer quase sempre, com o apoio da religião, de que sexo é pecado. E se as pessoas casam e eventualmente têm relação sexual, logo evite o casamento, ore apenas e assim você estará consumindo o pecado. É uma visão realmente, embora pudesse nos parecer antiga, ainda é possível encontrar em alguns meios esta ideia de que a santidade não combina com casamento, de que a santidade, de que a evolução espiritual só se dá numa vida solitária, de que a evolução espiritual e a pureza espiritual só se consegue abrindo mão de um relacionamento conjugal, abrindo mão do matrimônio. E às vezes, para defender esse argumento, utiliza-se inúmeros exemplos. Ah, Chico Xavier não se casou. Ah, Divaldo Pereira Franco não se casou. E vai citando outros missionários. O próprio Leon Denis não se casou. Bom, é bom lembrar que há situações em que o celibato não é condenado. Não estamos condenando aqueles que optaram por não se casarem. Mas não se pode achar que a solidão por si só que garantirá a salvação. E que o casamento será a perdição. Depende do que você fará enquanto casado ou enquanto solteiro. Eu posso dizer, então, que Allan Kardec era casado, e muito bem casado, por sinal. Nós temos uma figura aqui, para trazer agora também para citar um exemplo do Brasil, o próprio Herculano Pires, segundo Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec, casado com a Dona Maria Virgínia, não me falha a memória, e muito bem casados. Eu tive a oportunidade de encontrar certa vez com a Heloísa Pires, a filha deste casal, e ela contava, ela enchia a boca e até se emocionava de falar de como esse casal se comportava, como era um casal que se amava.
Então o problema não está no casamento ou no celibato, mas qual é o motivo que se faz o celibato? E como você se comporta enquanto membro de uma relação conjugal? Então, boa noite aos amigos que chegaram aí depois. O terceiro pedido de orientação, citado aqui, exemplificado por Jesus, é que quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Poxa, então quer dizer que todo mundo que deseja uma função, digamos aqui, na administração pública, é alguém que que tem apenas paixão pelo poder? É alguém que está dominado pela vaidade e pelo orgulho? É alguém que está dominado pelos maus pensamentos? A gente pode dizer, até baseado em muitas experiências atuais e do passado, que de fato muitos daqueles que assumem posições na administração pública são dominados pela ambição, pela vaidade, pelo orgulho, pela ânsia do poder, e que às vezes, quando chegam lá, fazem de tudo baseados nesses intuitos para se manter no poder na administração pública e não administram o bem público, administram apenas os próprios interesses. Ou até administram os bens públicos, mas de uma maneira desequilibrada, porque a finalidade maior não é o bem-estar coletivo, mas o próprio bem-estar, ou o bem-estar dos próprios interesses de projetos pessoais. Então, nós não podemos simplesmente julgar os indivíduos que desejam isso, como foi o caso aqui deste santo, que alguém chega, pede uma orientação e ele simplesmente desanima. E às vezes o indivíduo que procurou estava com a melhor das intenções. E, às vezes esse indivíduo trazia em si a vocação realmente pelo bem, para ajudar o outro, através da administração pública, através de um cargo, através, por exemplo, de uma função política. Então não é por conta dos maus políticos que nós devemos demonizar todos os políticos ou a própria política. Não é por conta dos funcionários públicos incompetentes que nós deveremos generalizar e dizer que nenhum funcionário público cumpre a sua função de maneira correta. Há políticos bons, há funcionários públicos bons, enfim, em todos os setores, há aqueles que são bons profissionais e aqueles que não são. Tem assim na área da medicina, na área empresarial, na área do direito, enfim. O que a gente não pode é simplesmente achar que todos aqueles que fazem parte daquela profissão são enquadrados, ou deveriam ser enquadrados como aqueles piores que se apresentam muitas vezes e que marcam uma ou outra profissão, e a gente já cria o que se considera um pré-conceito a respeito daquela determinada profissão. E o quarto e último pedido aqui, é exemplificado por Jesus: surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E mais uma vez, ele já julga, já condena, já dá a sentença, achando que se a pessoa quer fazer uma festa de fraternidade, é porque já estava dominada aí pela desordem, pela tentação. Então, aqui nós observamos, colocado por Jesus, é bom lembrar, 4 pedidos de conselhos, 4 acusações ríspidas, 4 pessoas, de certa forma, bem intencionadas, 4 sentenças e 4 convites. Venha orar. Como se apenas a oração resolvesse os eventuais desvios que aqueles traziam. Eu digo eventuais porque eles não traziam desvios. Apenas na cabeça daquele ser tido ali como um Messias. E aí, Jesus prossegue na sua história.
E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. Então, todos eles saíam tristes e passavam simplesmente a ficar com a alma paralisada, num ócio destrutivo, numa vida totalmente ociosa. E aí, meus amigos, o tempo passa, o tempo avança e vai dizer Jesus: o tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Isso aqui é um fenômeno natural. O processo de desencarnação provoca uma renovação no mundo. Então, o tempo todo, tem espíritos reencarnando e corpos morrendo e os seus espíritos retornando para o mundo espiritual. Isso acontece o tempo todo. E de maneira gradativa, lenta, esse processo vai provocando, de certa forma, uma mudança no padrão do planeta. Então, seres, como alguns médios já trouxeram informações, de certa forma, confiáveis, então é natural que, na medida em que o tempo passa, o critério para reencarnar na Terra vai ficando mais rigoroso, vai ficando mais criterioso. Não é assim, eu quero reencarnar na Terra. Opa, peraí, você merece reencarnar na Terra? É claro que a pessoa às vezes fala que merece, reencarna aqui, cria uma expectativa e depois ela não atende àquela expectativa. Mas, de certa forma, na medida em que o planeta avança, que o nível evolutivo daqueles que estão neste planeta vão atingindo patamares maiores, há uma certa limitação, é como se o limite fosse ficando mais alto, a exigência. E aí não é mais aqueles espíritos que reencarnavam aqui há 1000, há 2, 3 mil anos. Agora, espíritos um pouquinho mais equilibrados vão reencarnando e até pode, de vez em quando, reencarnar uma leva de espíritos mais perturbados. E estes mais perturbados, talvez, através dos seus escândalos, chamam a atenção e provocam uma reflexão muito grande para que os outros reflitam e cresçam. Como vai nos dizer Jesus, o escândalo é necessário, mas ai de quem provoca. Então, quando a gente olha em 2020, algumas atitudes que você fala, só Jesus na causa, como é que pode um indivíduo em pleno século XXI ter uma atitude tão desequilibrada, de tamanha indiferença, de tamanha insensibilidade com a dor do outro? Nesse momento em que vivemos uma pandemia mundial, não é uma pandemia de Ibiá, uma pandemia de Uberlândia, uma pandemia de Perdizes. A nossa querida amiga Sandra está aqui, já deu boa noite. Boa noite, minha amiga. Não é uma pandemia do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é uma pandemia mundial, em que só no Brasil mais de 100 mil pessoas desencarnaram. William, mas o Espiritismo acredita que o espírito é imortal. Acredita, mas a gente não deve perder a sensibilidade por aqueles que desencarnaram, pelas famílias que ficaram. Lembrando que, simbolicamente, Jesus chorou diante da aparente morte de Lázaro. Ali tem um simbolismo por trás disso, que é o respeito à dor da família. A gente percebe que indivíduos estão reencarnados nesse momento e não têm a mínima empatia, a mínima sensibilidade. Então, o escândalo que esses provocam é necessário. Ai deles. Mas é necessário com que a gente olhe para o escândalo e reflita. Porque senão daqui a pouco seremos nós aqueles a causar o escândalo. Então, a morte daqui a pouco leva estes que provocam o escândalo. E ficam os outros. E vai acontecendo gradativamente uma espécie de separação do joio e do trigo, que num dado momento da plantação parecem, né, são bem semelhantes, mas que chega um ponto, vai dizer Jesus na parábola, em que o joio desponta. Ele não tem vergonha de ser joio.
e aí fica mais fácil de fazer a seleção. E é claro que essa morte, colocada aqui como o tempo que tudo transforma, deve ser natural. A gente não tem autoridade divina de fazer a desencarnação daqueles que nós consideramos os provocadores de escândalo. Tem que ser uma morte natural, porque senão a gente se compromete, sujando as nossas mãos numa falsa intenção de praticar justiça com justiçamento. Aquela ideia do justiceiro, de que quer fazer justiça com as próprias mãos. E é necessário ter equilíbrio, respeitar o tempo, em que tudo será acertado com a própria consciência e gradativamente um acerto, de certa forma, coletivo. E aí este santo, entre aspas, este Messias, entre aspas, ele desencarnou. E aí aconteceu o seguinte, gente, que a gente tem que imaginar a cena aqui. Então, o povo tinha naquele homem um espírito elevado, alguém respeitado, que ele falava e todo mundo obedecia. E aí todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. Se a gente imaginava que ele fosse um santo, que ele fosse ali um enviado de Deus, um ungido de Deus, e ele morreu, logo, nada mais natural do que a gente imaginar que este ser fosse para o céu. Mas aqui tem um detalhe. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Aqui tem um ponto que tem que ser destacado, porque uma coisa é as pessoas idolatrar um indivíduo, e às vezes esse indivíduo nem incentiva esse comportamento. Mas a outra coisa é o próprio indivíduo acreditar que ele é aquilo que os outros falam. Bom, vamos explicar. Receber elogios faz parte. Qualquer pessoa que se dispõe a fazer uma tarefa, por menor que seja, vai receber um elogio. Então, o elogio que o outro endereça a alguém que faz alguma tarefa é responsabilidade do outro. Mas a partir do momento em que eu me envaideço e acredito em tudo que as pessoas dizem de elogio, falam, e eu passo a acreditar nisso, aí é um problema. Então, tem indivíduo que fala, nossa, você é o enviado de Deus. Aí ele começa a acreditar, fala, eu sou um enviado de Deus mesmo. De certa forma, todo mundo é um enviado de Deus. Né? Eu estou falando aqui no sentido de que a pessoa acha que é um enviado especial de Deus para fazer uma transformação no mundo, e aí ele próprio passa a acreditar nisso. Se envaidece. Que foi o que aconteceu aqui com o santo da história. Ele achava que ao morrer iria direto para o paraíso. Como o Daniel destacou muito bem no seu primeiro estudo do livro Nosso Lar, e eu até deixo o convite, quem não acompanhou, gente, vale a pena. Está lá no canal do YouTube do Centro Espírita Paulo e Estevão. O primeiro estudo ele fala, né, que todo espírita praticamente deseja desencarnar e ir para o nosso lar. E tem espírita que não só deseja, mas tem certeza que vai. Ou até para colônias acima de nosso lar, né? Esquecendo que o nosso lar não é também, nossa, que local, né, de espíritos evoluídos. E aí tem espírita que acredita piamente que vai desencarnar e já vai para o mundo superior. Este é um problema. Este é um problema, porque cria uma falsa ilusão, né, de uma santidade que não se possui ainda. E aí vai dizer então Jesus a respeito da lição. Então vamos lembrar, o povo achava que ele ia para o céu e o próprio santo se achava digno e merecedor de um localzinho no paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho. Sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade.
Hum. Então ele não matou ninguém, mas ele matou a esperança e matou a coragem de centenas de pessoas. E agora ele era responsável por isso. É bom destacar que, assim como acontece na obsessão entre desencarnados e encarnados, os espíritos obsessores não criam indisposições em nós. Eles apenas aproveitam aquilo que já existe. E aqui se caracteriza como uma obsessão entre encarnados. Um ser encarnado obsidiava, ou seja, influenciava negativamente outros encarnados. Algo muito comum. Hoje, com rede social, isso é possível. Encarnados obsidiando encarnados, que aproveitam de uma chama, de uma centelha de desesperança, de medo. E aí esses obsessores inflamam aquilo, eles não criam as situações, eles aproveitam. Então é necessário destacar este ponto. E aí silenciou Jesus. Jesus ficou calado, mas João, e eu acho que qualquer um de nós, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Então, que agora é um movimento contrário. Se eu disse que este santo prejudicou muitas pessoas, a gente pode dizer que estas pessoas, de certa forma, causaram também um problema ao santo, porque a devoção partiu das pessoas em direção àqueles. E aí é importante observar, então, que da mesma forma, não é o povo que criou a vaidade no santo, mas o povo apenas inflamou uma vaidade que já existia no santo. Então, da mesma forma, agora aqui é uma obsessão inversa. É uma obsessão coletiva de encarnados em direção a um indivíduo. Este coletivo criou vaidade no santo? Não. Apenas aproveitou de uma vaidadezinha para que ela fosse inflamada. E aí nós vemos aqui uma espécie de simbiose. A idolatria inflamava o ego do falso santo. E o falso santo, acreditando estar no paraíso, apenas na oração, incentivava as pessoas a fazer como ele. Ou seja, a ficar reclusas do contato com o mundo, a abrir mão do anseio que tinha de promover o bem-estar, seja através do seu comércio, da sua profissão, seja através do casamento, ou através da administração pública, ou de uma festa fraterna. Então, queria só pausar aqui para dar um abraço especial ao nosso querido Vicente, sou Vicente, Dona Perpétua, falou que está assistindo. Meus amigos, um abraço. Muita saudade aí de vocês, dos nossos encontros. Espero em breve poder abraçá-los. Então aqui, João ficou assustado. Isso é um alerta, meus amigos. Um alerta para todos nós. Para que a gente saiba compreender que um indivíduo encarnado, ele merece o nosso respeito. Mas a gente precisa ponderar tudo. E encarar aquelas orientações, passando, como Kardec nos convida, pelo crivo da razão. Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Será que aquela posição que o indivíduo foi colocada é merecida ou não? Então a gente precisa tocar nestes pontos, porque às vezes nós criamos a idolatria a médiuns, a palestrantes, a dirigentes, e é uma idolatria prejudicial a estes, e às vezes estes não são tão evoluídos quanto nós imaginamos, como é o caso aqui da história narrada por Jesus. As pessoas achavam que o homem iria para o céu, quando, coitado, foi para as trevas. E às vezes, nós, nos centros espíritas, ficamos levando todas as questões mundanas, como aqui era o caso, para palpite dos benfeitores. Ai, benfeitor, estou querendo casar, o que você acha? Ai, benfeitor,
eu estou querendo fazer uma festinha lá em casa, reunir os amigos para, né, bater um papo, colocar a conversa em dia. O que é que você acha, benfeitor? Então a gente leva questões nossas para que os benfeitores do centro espírita resolvam. E aí eles vão opinar. Né? Perguntar uma pedra vai responder, como Allan Kardec nos ressalta, mas às vezes não é a pedra que responde. É um espírito inferior, mistificador, que pega a pedra, movimenta e responde, e alguém fala, nossa, agora a pedra dá comunicação. Não é a pedra, é um espírito. E nós precisamos chamar a atenção do que se passa em vários centros espíritas do movimento chamado guiísmo. O que é o guiísmo? O sufixo ismo dá a ideia de algo prejudicial, de algo excessivo. É o excesso de guia. E esse excesso de guia, às vezes, se dá porque quem responde, muitas vezes, não é o guia, mas são espíritos inferiores, obsessores, se passando por guia e respondendo coisas mais banais. Alguém pode pensar, William, mas como que os espíritos superiores permitem um negócio desse para testar a nossa capacidade de discernir uma coisa da outra? Para testar até a qualidade do nosso estudo. Por que eu vou levar para o centro espírita para uma reunião mediúnica, num contato em que o nosso tempo com os benfeitores já é tão curto? E eu vou perguntar para o benfeitor se ele acha que a pessoa que eu estou namorando é a ideal para o meu casamento? Ou vou perguntar para o benfeitor quais são os números da Mega Sena? Ai, William, mas eu vou doar 10% para o centro espírita. É a promessa que muitos fazem. Olha, se eu ganhar 10%, vai para o centro. Então a gente vai incomodar benfeitor com isso. Então, olha, nesses momentos, muitos benfeitores se afastam e falam, vamos deixar alguns ali brincar com a turma para ver o que vai acontecer. E aí, vem lá algum espírito, faz uma brincadeira e o grupo, ao invés de rechaçar aquela comunicação, acolhe. Acolhe. E aí o espírito mistificador capta a confiança do grupo e passa a se comunicar com frequência. E a gente observa, entre aspas, santos guias espirituais dando palpite em tudo. Em tudo. E é preciso ter muito cuidado com isso, porque isso não é tão raro. Não é tão raro. Os testes vêm, gente. Os testes vêm, às vezes, vem aqui e ali, a gente precisa ter discernimento. E estudar Allan Kardec, estudar o Livro dos Médiuns, para saber reconhecer quando uma comunicação vem de um espírito superior e quando ela vem de um mistificador ali querendo prejudicar e destruir o grupo espírita, como muitos já foram destruídos. E o ponto de vista, meus amigos, seja de alguém encarnado, seja de alguém desencarnado, é apenas um ponto, como vai dizer o teólogo Leonardo Boff. Todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Tem espírito no mundo espiritual que sabe menos que a gente. Assim como tem encarnado em diferentes níveis de conhecimento. Então, se alguém for perguntar alguma coisa, por exemplo, para alguém que é especialista em família, se eu perguntar para ele de física quântica, pode ser que ele não domine o assunto. E pode ter alguém que conhece muito de física quântica que não sabe nada de psicologia. Então, é necessário compreender também essas questões de pontos de vista, de limitação do conhecimento, para que a gente não crie santos desiludidos, como é o título deste capítulo. Para quem chegou depois, é um estudo do livro Jesus no Lar, capítulo 11, intitulado O Santo Desiludido. Bom, então vamos lembrar que João ficou assustado. Né? Como é que uma situação chegou a esse ponto e Jesus vai fazer ali, vai responder de maneira imperturbável, resolvendo e sanando todas as dúvidas. Disse Jesus: plantemos a crença e a confiança entre homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A gente vive querendo, mas você não deve ser advogado, você deve ser empresário. Poxa, mas talvez ela vai ser feliz sendo advogada.
Um dia eu me deparei com uma situação até constrangedora. Eu acabei uma palestra, quando podia fazer palestra presencial. Talvez quem estiver no futuro não vai entender essa live aqui, né? Como assim não podia ter palestra presencial? Meus amigos do futuro. Estamos numa pandemia e na pandemia não se deve ainda abrir os templos religiosos, pelo menos na maioria das cidades, como forma aí de auxiliar para que o vírus não se propague mais do que já se propagou. Então, neste momento, apenas lives. Mas quando eu podia fazer palestra presencial, acabou a palestra, chegou uma senhora e uma jovem, e eu conversa vai, conversa vem, e a jovem falou assim, nossa, eu estou cursando Direito. Olha, que maravilha, está gostando? Ela falou, não, não estou gostando. Como assim não está gostando? Porque, infelizmente, algumas coisas aconteceram, aí a avó já entrou no meio do assunto. Falou, não, William, deixa eu te explicar, que na nossa família nós temos a tradição de que todos sejam da área do direito. Então, o avô dela foi um juiz, já desencarnou, e agora nós queremos que ela seja uma juíza, como forma de manter a tradição familiar. Nós não estamos respeitando, muitas vezes, a vontade daqueles que têm vocação para outra área. E tem até uma história na internet que circula de um jovem que fez a faculdade, pegou o diploma como a família queria, ele então pegou o diploma, foi lá e entregou para a família, falou, olha, esse é de vocês. Agora eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho prazer. E foi fazer um outro curso totalmente diferente daquele primeiro. Então esse jovem passou ali 5 anos na faculdade, fazendo aquilo que não gostava, seguindo um caminho que não lhe era próprio. E a gente pode dizer que estes familiares, de certa forma, foram responsáveis ali por 5 anos perdido, entre aspas. Eu digo entre aspas porque nem tudo é perdido, mas 5 anos de infelicidade de um jovem. Continua Jesus dizendo, a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem, então se a gente quiser desanimar alguém do mal, ok, mas desanimar nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Olha o alerta que Jesus nos faz. Primeiro, da fé sem obras. E a gente lembra da carta, escrita por Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 19, em que nesse capítulo ele faz um tratado sobre a fé sem obras. Mas neste ponto ele vai dizer, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Veja a provocação que Tiago faz. Porventura a fé pode salvá-lo? Isso se encaixa perfeitamente aqui no caso do santo. Falso santo, né? E, continua Tiago, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vejam que forte é isso. Porque o indivíduo que tem obras, que tem o que mostrar, ele mostra a fé pelas obras. Isso é forte. Isso é uma reflexão muito importante. Porque a espiritualidade não deve ser como algo colocado dentro de uma garrafa, embalado e embrulhado. A espiritualidade deve ser exercida. É a espiritualidade na ação e não a espiritualidade na contemplação. Você tem que até separar oração, orar e ação. É necessário agir sem desmerecer a fé, sem desmerecer a importância do convite que o santo fazia. Venha orar.
Mas é como se Jesus dissesse: ore, mas ajude quem precisa. Ajude quem necessita. Tenha obras. Uma obra de evolução íntima, de evolução espiritual, se dá no contato, no convívio. Se dá no auxílio. Quando eu falo contato e convívio, sempre respeitando a questão do distanciamento social, né? Claro. Mas ela se dá no auxílio. É como se o outro fosse uma ponte que me levasse, entre aspas, até o céu. Enquanto o santo achava que a ponte que o levaria ao céu fosse apenas a oração. E aqui eu me recordo de uma frase muito bonita de Madre Teresa que vai dizer: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Então é importante, porque Tiago, de novo na sua epístola, ele vai dizer: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Opa, tá certinho. Também os demônios o creem e estremecem. Aqui, tirando demônios do sentido folclórico, trazendo para a questão de demônios como espíritos inferiores que se comprazem no mal, a gente pode até dizer, meus amigos, que até aqueles que fazem o mal acreditam no Deus único. Tem fé em Deus, tem fé. Mas e daí? Quais são as suas obras? Então a fé sem obra é morta. Então a fé, por si só, da oração vazia, da oração inócua, até quem se propõe a fazer apenas o mal tem. Então o que é que vai nos diferenciar um do outro? As obras. Isso é importante. Isso é impactante. E aí não é importante a gente ficar preocupado: eu sou cristão não praticante. Eu já fiz parte de uma religião, não vou citar nomes aqui em respeito, dentro do próprio cristianismo, em que era muito comum a pessoa me perguntar: e aí, você é dessa religião? Eu dizia sim, mas não praticante. E eu achava que o praticante era simplesmente ir aos encontros religiosos. Na verdade, o praticante é algo muito maior do que isso. Mas é alguém que, às vezes, nem vai no templo religioso, no centro espírita, na igreja, no templo budista. Alguém que não está ali cumprindo, entre aspas, os rituais da salvação. Mas é alguém que pratica a religião no contato com o outro. E não é só nas atividades assistenciais maravilhosas e necessárias, mas às vezes praticando o cristianismo quando recebe, por exemplo, um entregador de aplicativo com respeito, com carinho, com educação, tratando-o em condição de igualdade e não achando que ele, por estar naquela situação, naquela função, é alguém inferior. Lembrando do belo ensinamento de Elizabeth, lá, na verdade, a rainha da França, no Evangelho segundo o Espiritismo, de quando ela desencarna e vê que alguns daqueles seus escravos, alguns daqueles seus servos, socialmente numa condição inferior, estavam espiritualmente muito acima dela, porque eles tinham obras. E as obras não são apenas construção de templos, de entidades filantrópicas. Às vezes essas obras se dão no cotidiano, em gestos simples, aparentemente inúteis, mas que revelam a nossa essência. Então, às vezes, alguém que se intitula um cristão, alguém que se intitula um homem de bem, talvez aqui não leu lá ainda as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes, no trato com um funcionário de um aplicativo, ele revela, talvez, que ainda não é aquele homem de bem. Pode até ser um homem de bem em construção. Um cristão que não compreendeu ainda a mensagem de Jesus, mas que se esforça, porque, meus amigos, nós não somos perfeitos. E, obviamente, que eu me incluo nisso. Mas a gente precisa fazer o movimento de analisar comportamentos típicos da Idade Média. E que, às vezes, ainda hoje os trazemos para o contato, para o convívio. Então, hoje, a própria facilidade de filmar, de tirar foto, tem trazido situações à tona que merecem a nossa reflexão, que merece o nosso olhar atento,
É claro que o olhar de indignação acaba tomando conta, de certa forma, porque a gente não precisa concordar com tudo que vê, mas é necessário refletir. Será que aquele comportamento inadequado que passou na televisão também não existe em mim, no maior ou menor grau, e que eu preciso olhar e observar, porque daqui a pouco serei eu, que num ato impulsivo, porque o entregador chegou 10 minutos depois, não o tratarei de uma maneira desrespeitosa? Ah, mas 10 minutos, eu estou com fome, eu queria o lanche na hora que eu encomendei. É, mas talvez ele também está com fome, talvez ele nem jantou e nem sabe que horas vai jantar, porque está muito ocupado entregando as nossas jantas, entregando os nossos lanches e, digo, muitas vezes ganhando muito pouco para fazer isso. E às vezes abre ali a caixa térmica, deixa aquela pizza cheirosa e ele não tem nem previsão de quando é que vai jantar. E a gente, por conta de um atraso de 5, 10, 15 minutos, o maltrata, sendo que a culpa quase sempre nem foi dele, coitado, que anda em alta velocidade para produzir mais e ganhar um pouquinho mais. Então, é necessário refletir, sem apontar dedos, sem trazer aqui, inclusive, eu não quero nem trazer um caso ou outro específico, mas que a gente reflita, porque eles são comuns na nossa sociedade. Então, respeitar as pessoas é uma obra. Tratar bem as pessoas é uma obra cristã que a gente precisa construir em nós mesmos, a fim de que sejamos cristãos, não cristãos não praticantes, cristãos praticantes. Perfeitos? Ainda não. Mas aqueles cristãos, de certa forma, num sentido bom da palavra, inconformados com a própria fragilidade, em busca de desenvolver as próprias potencialidades. E para fechar já a nossa live da noite, eu trago uma reflexão de Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, capítulo 39, quando ele vai comentar um versículo dessa epístola de Tiago, quando ele fala que a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Continua Emmanuel. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? E eu poderia até complementar: de que vale um fermento maravilhoso, da melhor qualidade possível, guardado num pote e colocado no armário? O fermento só cumprirá o seu papel se estiver em contato com a massa, para que a levede. E aqui mesmo nesse momento, em que estamos numa pandemia, em que o distanciamento e o isolamento social são recomendados como forma de conter a proliferação do vírus, é importante buscar alternativas para que a nossa boa vontade seja útil aos outros. Eu admiro muito pessoas que estão saindo de casa e vão até as ruas levar o mantimento, levar a marmita, aqueles que se dispõem a levar uma cesta básica na casa de quem precisa da cesta básica, a levar um agasalho para quem precisa do agasalho, ou aqueles que estão nas suas casas, tentando consolar através do atendimento fraterno online. Então, meus amigos, em casa ou fora de casa, neste momento, é possível fazer o bem materializando o ideal cristão que todos nós trazemos. Conclui o capítulo Emmanuel: a fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor,
consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Veja que mensagem bonita e forte. E, meus amigos, Jesus era um motivador por excelência. Então, quando formos consultados por alguém que confia em nós, tenhamos o cuidado para não destruir a esperança e a confiança daqueles que se dispõem a fazer o bem e que esperam de nós apenas o incentivo, apenas uma palavra de bom ânimo, porque não importa a função, não importa como o indivíduo estará naquela função, seja no comércio, seja prestando um serviço, seja no casamento, na administração pública, nas festas fraternas, em todos os lugares. É possível fazer o bem, é possível ser útil àqueles que estão à nossa volta. Então, com essas palavras, eu mais uma vez agradeço a todos que aqui participaram, deixando mais uma vez o convite. Divulgue essa live, se inscreva em nosso canal, ative aí o sininho para que receba as notificações de novos vídeos e, quase que como uma prece final, eu deixo uma mensagem belíssima do Espírito Alta de Souza pela psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier, e a mensagem diz assim: não menosprezes quem te bate à porta. Contempla a segurança de teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto, escarninho. Não respondas dizendo: que me importa? Traze a dor da esperança quase morta. Um caldo, um pão e um gesto de carinho. Uma gota de leite, um trapo, um bolo. Isso é muito a quem sofre sem consolo. No vale onde a aflição ruge e domina, e a migalha que deres a quem chora, um dia, ao sol do amor, da eterna aurora, será teu prêmio na mansão divina. Muita paz, fiquem todos em paz, todos bem, e até a nossa próxima live.